Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato aqui para vocês. Quanto tempo já sem relatos, né, pessoal? Eu tenho postado algumas lives que já estavam no meu canal, como vídeo aqui para vocês nesses dias que tá puxado, tá corrido. Mas hoje eu consegui vir e gravar um relato que eu recebi esses dias e logo em breve estarei gravando um super gigante de um homem contando detalhes do relacionamento que ele passou com uma narcisista. Surreal. Bom, gente, então vamos ao relato de hoje. Antes de tudo, eu quero desejar um Feliz Natal para todos vocês, que Deus abençoe grandemente a data onde celebramos o nascimento de Jesus. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que veio para nos salvar dos nossos pecados, para que então pudéssemos ter a vida eterna. Glória a Deus por isso. E é isso, gente. Vamos lá então, começando esse relato. Ela diz assim: Olá, Cris e todas sobreviventes. Meu nome é Bia. Ela já mudou o nome dela e ela diz que tem 45 anos e minha história não é nada fácil. Na verdade, eu tenho mais facilidade para falar do que escrever. Todos os relatos que assistimos no canal, a impressão que temos é que está falando da nossa história. Cris, parabéns pelo seu canal. Todos os dias vemos mulheres juntando forças através de cada testemunho aqui relatado. Ai, que linda. Glória a Deus, eu creio. Siga em frente, ela diz. Sim, com a ajuda de Deus, né? Sigo em frente, firme e forte. E com a oração de vocês aí, que eu preciso, tá, gente? Muito obrigada para todos que já estão aí intercedendo pela minha vida, pelo canal. Porque o inimigo se levanta, mas Deus é mais. Quando Deus diz o sim, ninguém pode dizer o não, não. Mas eles tentam. Vamos lá, continuando. Sou filha de pais separados e aos 8 anos de idade minha mãe se separou do meu pai. Ela diz assim: aqui começa uma história muito difícil para mim. Eu morava no interior e quando minha mãe se separou do meu pai, nós viemos para a cidade. Meu pai era alcoólatra, não cuidava da família, minha mãe sofria muito. Éramos 10 irmãos. Uau! Então, chegando na cidade, minha mãe foi obrigada a começar a trabalhar e um período eu ficava na escola e outro período ficava sozinha em casa, junto com as minhas 2 irmãs. O restante já começaram a trabalhar também. Tudo era novidade para nós naquela cidade. Então, com o passar do tempo, meu pai não voltou mais. Uau! Então minha mãe arrumou um namorado. Gente, lembro dela chegar em casa com ele numa tarde. Fiquei muito triste e nervosa com aquela presença estranha dentro de casa. É claro que o que eu sentia não importava. Lembro de sair para fora e fui andando pela rua da minha casa até cansar. No meio das lágrimas eu não sabia o que pensar e o que fazer. Fiquei muito revoltada, pois o meu pai não era perfeito, mas eu não conseguia aceitar ninguém na minha casa no lugar do meu pai. Esse fato foi muito marcante para mim, então conheci o que era a falta de amor, a distância da minha mãe para comigo e buscava uma atenção que nunca tinha. Nesse período eu estava com mais ou menos 13 anos de idade, começando ali um sentimento de solidão e uma busca incansável de ser amada. Então comecei a sair, conhecer pessoas, os bailes, as noitadas e por consequência tendo muitos namorados. Buscava o amor do pai e da mãe nos estranhos. Mas nessa época eu não sabia desta realidade. É assim, né, gente? A gente está em busca de algo para aliviar as dores, as carências, os traumas que muitas vezes a gente nem tem essa consciência, foi o que ela falou aqui. Nessa época, eu nem sabia desta realidade. E aí é onde começa a codependência. A dependência do outro para a gente poder se sentir amado, amada, se sentir bem. Porque não só a realidade de que tinha essa carência, mas a principal realidade que a gente ainda não tinha o conhecimento é da palavra de Deus, do amor de Deus por nós, da nossa identidade no Criador. Mas é um processo, né? O bom é que a gente chega lá. Deus é demais, Ele cuida de cada um de nós. E aí ela diz assim: namorei muito e fiz muitas coisas do qual eu me envergonho. Não sabia o que era princípios, não fui instruída sobre valores. Não fui orientada a estudar e lutar por um futuro melhor. Então, me achei com 25 anos de idade numa vida vazia e sem perspectiva de vida. Foi aí que começa uma história com aquele que conhecemos como ser das trevas.
Nessa época eu trabalhava e o conheci no local do meu trabalho. Um dia, saindo do trabalho, eu o vi na portaria. Naquele momento, nossos olhares se cruzaram. Então eu pensei, quem será esse rapaz? Nesse período eu tinha conhecido algumas igrejas, mas não frequentava nenhuma delas. Como disse, minha vida era festas e noitadas. Buscava o amor nos homens e sempre me relacionava com pessoas mais velhas do que eu. Olha, isso é interessante também. Aham, ela já explica aqui o que eu ia explicar. Talvez a minha busca era a falta de que eu tinha do meu pai. Sim, homens mais velhos, né? Isso explica isso, sim. Ela diz, lembro que um dia meu pai veio nos visitar e eu era muito criança ainda. Nesse dia estávamos brincando no quintal. Então eu caí, escorreguei e fiquei no chão. Caída no chão, eu gritava que queria que meu pai viesse me ajudar. Naquele momento eu queria sentir a proteção de um pai, mas não aconteceu. Uau! Como eu não parei de gritar, ele se levantou, veio até onde eu estava, me pegou pela orelha e me levantou pela orelha. Uau! Depois daquele dia, fiquei muito triste com a forma que ele me tratou. Depois deste fato, eu já não sentia mais tanta falta dele. Ele foi embora e nunca mais voltou. Olha aí, gatilho de abandono, né? E ela continua, voltando no momento que conheci esse ser, a partir daí começamos a ter contato, ele me convidou para ir na sua igreja, então eu disse que sim. Passado alguns dias, fui visitar a igreja que ele frequentava, gostei bastante e tive encontro glorioso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tive uma experiência gloriosa, naquele dia saí do culto como se eu tivesse ganhado um prêmio. Ah, que lindo! Saí da igreja leve e feliz. Começou ali uma linda e maravilhosa caminhada na presença do Senhor. Glória a Deus. Comecei a orar e buscar a Deus, comecei uma vida de fidelidade na presença do Senhor. Eu já começava a ver a vida de uma outra forma. Então, sempre estávamos conversando nos bastidores, ele sempre me ligava e ficava horas conversando. Ele deixava bilhetes e recadinhos de amor sempre que passava por ali. Então, um dia, ao ver ele saindo da igreja, olhei para o céu e disse para o Senhor, pedi para Deus que ele permitisse a gente se casar. Então os dias foram passando e cada vez mais nós estávamos próximos. Nessa época ele já dizia que me amava e eu sentia que tinha encontrado o homem da minha vida para casar. Então começou a surgir muitos rumores na igreja que estávamos namorando e como a minha igreja era muito rígida, eu disse para ele ou a gente casava ou se separava de vez. Eita! Então ele disse que casaríamos. Eu não imaginava o tamanho da besteira que estava fazendo. Pois era como se estivesse forçando uma situação. Eu tive muitos sinais, mas não tinha visão para enxergar um palmo diante do nariz. Eu queria saber quais foram esses sinais aqui, que acho que até agora ela não citou, mas vamos ver. Minhas irmãs já haviam todas casado e eu estava desesperada para resolver essa parte da minha vida. Então ele dava umas sumidas e sentia que ele me desprezava. Um dia fiquei sabendo que ele tinha uma doença transmissível, HIV. Perguntei se era verdade e ele me disse que sim. Eu perguntei como aconteceu e ele me respondeu que foi um erro de juventude. Ele se envolveu com um homossexual e justamente por esse motivo, põe entre parênteses, a doença que ele foi para a igreja. Por causa da doença que ele acabou indo para a igreja. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, disse para ele que eu tinha fé, que ele estava curado. Não revelei sobre isso para a minha família. Busquei a Deus para saber se poderíamos casar. Tinha vários sonhos. Nos meus sonhos eu estava em uma casa velha e chovia muito dentro. No sonho eu estava muito angustiada, mas mesmo assim eu não levei em conta os sonhos, estava cega. Não tinha conhecimento sobre a vida, sobre relacionamentos, não sabia absolutamente nada. Não tinha nenhuma estrutura familiar, saindo de uma família desajustada, o único sonho que eu tinha era ter uma família feliz. Isso acontece muito. Assim que conversamos, ele resolveu casar bem rápido. Não lembro ao certo, mas foi coisa de 3 meses. Ele já tinha uma casa e morava sozinho. Me disse que iria fazer umas mudanças na casa, me chamou para ir ver a casa e decidir o que eu queria fazer. Eu, na inocência, chamei a mãe dele para ir junto. Chegando na casa no momento da conversa, eu quis dar uma opinião. Ele olhou para mim, perto da mãe dele, e me disse para mim não se meter. Ali eu já devia ter virado as costas e caído fora, mas eu não conseguia ver a furada que eu estava me metendo.
Casamos e a primeira semana o inferno começou. Gente, aqui eu já paro. Ela ficou sabendo por outras pessoas sobre a condição dele. Ele já com ela não avisou nada, né? Provavelmente ela ainda não tinha relação com ele, mas, gente, não é assim que você fica sabendo, né, de uma coisa desse jeito. Teria que vir da parte dele. É estranho já isso aí também. Ok, casamos e na primeira semana o inferno começou. A gente brigava o tempo todo. Ele não media palavras pra me humilhar. Era pesado e muito difícil o relacionamento. Eu chorava sem parar. Perdi a força de viver e achei que tinha que orar muito para que Deus mudasse a vida dele. Nada que eu fizesse surtia efeito, nenhuma oração, nenhuma campanha na igreja. Ele não mudava, era um ciclo que não tinha fim. Eu tinha 25 anos e ele 33. Ele tem medo de morrer e se automedica de uma forma espantosa. Na pandemia, ele tomou todas as vacinas, comprou aquele remédio para tomar, ela põe entre parênteses veterinário, e nem me perguntou se eu queria tomar o remédio. Eu não tomei vacina e nem me preocupava em morrer. Um dia fomos morar em uma cidade a 300 quilômetros da nossa. Lá tivemos muitas brigas, eu morria de vergonha dos vizinhos. Um dia eu disse que ia embora de volta para minha cidade e ele ficou tão furioso que cortou a mala todinha com uma faca. Eita! Eu fiquei muito assustada. E então entendi, se eu decidisse ir embora, eu tinha que fugir escondido. Um dia desconfiei porque de vez em quando ele dava umas sumidas e eu resolvi segui-lo depois do trabalho. E peguei ele no apartamento de um rapaz. Meu pai do céu, não posso dizer que ele estava fazendo alguma coisa errada, porque eu não tinha prova e na época o celular ainda não estava em alta, então não consegui descobrir nada. Voltamos para minha cidade e as brigas cada vez mais se intensificavam. Um dia ele começou a brigar e quebrou o único rádio que eu tinha para ouvir os hinos. Falou a noite toda e ficou muito perturbado. Naquela noite eu temi por minha vida e de meus filhos. Uau! Eu queria entender aqui. Ela tinha filhos com ele? Não sei, vamos ver se ela fala. No outro dia, chamei um caminhão, coloquei alguns móveis que eu consegui e fui embora para casa da minha mãe. Ele chorou, conversou com o pastor. O pastor me ligou e disse que eu podia voltar, que eu ia ter o melhor marido do mundo. Devia levar o pastor para morar lá junto com vocês, né? Para ter essa certeza. Eu fui na delegacia e fiz a reclamação, mas retirei porque as crianças eram pequenas. Dura ilusão, voltei e nada mudou. Nessa fase, eu já estava indo para o terceiro filho. Ah, então é dele os filhos. Então eu lutava para que os filhos não crescessem sem pai. Porque ela... Olha, gente, isso é muito sério. Eu lutava para que os meus filhos não crescessem sem pai. Tudo que ela passou na infância, ela lutou, né, para que os filhos não passassem. Então ela sabe o que ela sentiu de dor pelo abandono do pai, por não ter um pai, a presença de um pai. E aí tentou manter, né, o casamento para os filhos terem esse pai. No caso, ela não teve uma família, então o sonho dela era ter uma família. Isso acontece com muitas pessoas que acabam se relacionando com pessoas abusivas. E ela diz: antes eu tivesse separado quando eles ainda eram pequenos, eles não tinham sofrido tanto, vendo tantas brigas. Ele me humilhava muito e me desprezava, e eu via ele olhando para outras mulheres. Ele era gentil com as outras mulheres. Ele era perverso, tinha uma maldade oculta. E um dia eu estava com uma dor muito aguda de ouvido e eu pedi para ele comprar um remédio. Ele me disse bem feito e que eu que me virasse. Uau! Eu fiquei lá consumida na dor, com criança pequena em casa. Em uma das gravidez, eu estava em uma semana de muito sofrimento com ele. Me deu uma dor de cabeça de tanta opressão da parte dele. Pedi para me levar no médico e ele disse que não iria. Falei para ele ficar com as crianças porque eu ia ao médico, eu estava grávida e desci a pé até o hospital. O hospital ficava a mais ou menos 5 quilômetros da minha casa. Ele pegou o carro e foi até o hospital. Ah, depois que você já estava lá, né? Que ser das trevas. Quando cheguei no hospital, ele estava no estacionamento brincando com meu filho como se nada tivesse acontecendo. Eu não acreditei no que estava vendo. Uma vez estávamos na mesa jantando e eu disse alguma coisa para ele que ele não gostou e ele me deu um chute com bota debaixo da mesa na minha perna.
Eu estava grávida, quase para ganhar o neném. Outra vez estávamos deitados na cama conversando, então eu devo ter dito alguma coisa que ele não gostou e ele me deu uma cotovelada que eu perdi o fôlego. Foi muito forte. Ele não gostava de ser contrariado e nem de ser chamado a atenção. Quando isso acontecia, ele reagia com agressão. O tamanho da maldade dele, eu suportava tudo em nome dos meus filhos e da fé. À espera de um milagre. Quando eu conheci, ele estava na igreja, mas não estava em comunhão, porque foi descoberto que ele tinha pecado com uma jovem. Meu pai do céu. Eu pensava que ele era firme na igreja e eu não tinha a visão que tenho hoje. Hoje tenho discernimento pela misericórdia, mas naquela época eu estava no encanto da serpente. Gente, você falou tudo. Inclusive, eu quero falar sobre esse tal negócio da serpente, tá? Eu tava vendo alguns vídeos e algumas pessoas vêm aqui no canal. Olha como Deus é perfeito. Eu tava lendo e estudando sobre isso ontem mesmo, ontem à noite. E aí uma pessoa postou um vídeo, eu fui assistir o vídeo falando esse negócio da serpente, que Eva teve relação com a serpente, que na verdade não era serpente, na verdade não era mesmo. O que representa a serpente ali? Não é o animal em si, é o diabo. Em Apocalipse fala que virá o dragão, que é a antiga serpente lá do Éden. Então, quem era a serpente lá que seduziu a Eva foi Satanás, o diabo mesmo. Ok? Mas não foi relação sexual o pecado ali não, gente. Tá dizendo na palavra, se não me engano é Gênesis 4:1, fala claramente que ela se deitou com Adão. E aí concebeu Caim. Tentam distorcer, fala que não é isso, porque em hebraico fala aquilo, aí tenta distorcer. Gente, o inimigo, ele é sujo. Muitas pessoas acabam ficando no engano porque não teve o discernimento do Espírito Santo ali para testificar a verdade. E a pessoa acaba inventando que a árvore eram pessoas, ou que a árvore era sei lá o que, portal disso, portal daquilo. Gente, isso é... A verdade está na palavra de Deus e ela se confirma o tempo todo. Vocês querem saber a verdade? Leia a palavra de Deus, ora, pede confirmação do Senhor. Eu estou há anos pedindo respostas para Deus e Ele tem me mostrado, revelado, debaixo de jejum e oração, Ele tem revelado e glória a Deus por isso. Então não se deixe enganar. Confirme tudo na palavra de Deus e com Deus direto em oração. Você tem direto acesso ao Pai, ok? Não vá pelo que os outros falam se não testifica em espírito e se não está na palavra do Senhor. Ah, porque a Bíblia foi alterada. Não, não foi não. Isso é o inimigo que tenta fazer você perder sua fé e nem ler mais, porque ali está a verdade que ele sabe que vai libertar. E ora que Deus vai te mostrar, tá bom? Então foi o fruto mesmo, porque Deus falou, não coma de nenhum dos outros. Não, desculpa, coma de todos os outros que estão aqui no paraíso, só daquela árvore que você não pode comer, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o fruto era fruto mesmo, né? Senão ele ia falar, ó, come... se fosse o fruto fosse ter relação, ele ia falar, então pode ter relação com todas as outras árvores, só com aquela ali que não. Isso não existe, gente, isso não existe. A palavra de Deus não diz isso. Então, gente, é assim, foi o pecado. Foi a desobediência, e aí o que entrou? Entrou a maldade no mundo, né? Satanás teve legalidade por conta da desobediência, Deus avisou, Deus falou, não coma daquilo. Satanás veio, seduziu e pronto. Aí o pecado entrou no mundo. E aí o que acontece com essas pessoas que falam, ai, tá explicado. Porque lógico, a gente quer entender como que pode alguém nascer assim tão mal, quando é psicopata, já desde criancinha, 3, 4 anos, a pessoa já é um monstro, né? Praticamente. E aí, como que se explica isso? Então não são seres humanos? Então, gente, se explica que por causa da desobediência, demos legalidade a Satanás e são os demônios. Demônios na vida desses seres, né? Que usa a vida dessas pessoas cheia de amargura, de ódio, maldição hereditária. Isso já vem de outras gerações. Isso tudo está na palavra de Deus. O resto é tudo distração para tirar o foco da verdade que está ali na palavra do Senhor, ok? Não se distraia, não perca seu tempo, só vai trazer angústia, dor de cabeça para você. Eu falo por experiência própria, tá bom, gente? Então, fiquem espertos com essas mentiras aí, que dormiu com a serpente. Nada disso está falando que aconteceu na palavra de Deus, ok? Vamos lá, continuando. Mas aí ela, aqui, muito bom que ela falou, mas naquela época eu estava no encanto da serpente, exatamente, diabo.
Então eu casei com um cara totalmente desajustado em todos os sentidos. Depois que casamos, ele abandonou a igreja e me acusava que era minha culpa ele não ir na igreja. Covardes. Então eu acreditava e pagava o preço para Deus o resgatar, mas isso nunca aconteceu. Ele ficou 15 anos depois do casamento fora da igreja. Fazia aliança várias vezes de voltar, mas nunca voltava, brincando com a minha vida. E quando eu achava que ele ia se firmar, ele desistia e nunca mais ia. Eu ia sozinha com as crianças pequenas, sofria muito com eles pequenos, tarde da noite com eles nos pontos de ônibus e ele em casa com o carro na garagem. Egoísta, ruim, mas Deus tem esses seres na palma das mãos, ok? Nada disso ficará impune diante do Senhor. Outra coisa que eu quero falar para vocês, acrescentando ao que eu estava falando antes, em relação a esses demônios, como é que acontece, tem um livro que eu terminei de ler há poucos dias, poderosíssimo na parte espiritual, principalmente nesses que são mais profundos no lamaçal das trevas, que se envolvem com o ocultismo. E uma dessas moças que saiu de lá, né, que passou por essa batalha, ela era satanista da Irmandade, sei lá o que é. Eu sei que ela dá o testemunho. O livro chama Ele Veio para Libertar os Cativos. É de Rebecca Brown, com 2 Cs. Gente, leia, tem o PDF gratuito, vocês vão encontrar. Se puder, compre esse livro, mas leia debaixo de jejum e oração para que Deus mostre para você tudo, que Ele revele tudo que você precisa ali entender. Fala sobre o espírito humano, fala sobre os demônios, como eles agem principalmente dentro das igrejas também. É surreal esse livro, gente. É poderosíssimo. Ensina você a repreender, a amarrar esses demônios, né, com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E aí, continuando, ela fala assim, ó, quanto à doença, entre parênteses, HIV, eu acreditei na sua cura e casei acreditando no milagre. Minha família nunca ficou sabendo disso. Quando estava grávida, fiz todos os exames e Deus nunca permitiu que eu me contaminasse. Gente do céu, surreal essa mulher, hein? Que coragem, meu Deus. E como Deus cuida mesmo. Nem eu nem os meus filhos, glória a Deus por isso. Eu chorava incansavelmente todos os dias, a tristeza me arrebentava, eu sentia uma tremenda solidão. Sempre tinha a impressão que era viúva de marido vivo, exatamente. Não tinha alegria, não tinha paz, meus filhos já estavam indo para a adolescência, então resolvi fazer carteira de habilitação. Eu já trabalhava há muito tempo e ele nunca cuidou de mim como esposa, nunca, ao receber um pagamento, me perguntou se eu precisava de alguma coisa, nunca perguntou se os meninos precisavam de alguma coisa. Certa vez eu estava grávida com os pés inchados, então eu pedi para ele comprar uma sandália para mim, porque ainda não trabalhava. Então ele me disse para pedir para a mãe dele. Naquele dia eu jurei que quando começasse a trabalhar eu não daria meu salário para ele, e assim foi a vida toda. Glória a Deus por isso. Nas finanças ele não me deixava opinar em nada, eu não sabia o que entrava nem o que saía. Ele mantinha a casa, eu não dava o que eu ganhava para ele e o que eu ganhava era para mim e para os meus filhos. Eu comprava roupas, calçados, material escolar, tudo era eu. Somente quando eu me apertava, ele me ajudava para comprar um calçado para eles. Fiz minha carteira e somente o dia que chegou minha carteira de habilitação foi que eu contei. Perfeito, porque senão você nem ia conseguir tirar a sua carteira. Porque esses seres, eles oram contra, né? Joga praga. Os que vão mais para esse lado que eu falei de ocultismo, meu pai do céu. É só Deus na causa para nos proteger e nos livrar, porque são coisas que sem a revelação de Deus não tem como a gente saber, né? Mas Deus cuida. E ela diz, porque eu não queria sofrer com palavras negativas, ele nem acreditou. Ela não queria sofrer com palavras negativas no caso de falar que ia tirar a carteira de habilitação, né? Só avisou, celebrou, né? Tô com a carteira de habilitação, ele nem acreditou, deve ter ficado furioso. Quando nos mudamos para outra casa, as brigas se intensificaram e eu saí de casa mais 2 vezes. Então voltei com promessas de mudanças e na última briga ele rasgou toda a minha roupa. A polícia veio e eu saí de casa com medo de acontecer uma tragédia comigo e com meus filhos. Já com os meus filhos indo para a fase adulta, começou as brigas entre ele e meus filhos. Então o que mais temia aconteceu. Ele mandou meu filho embora de casa em uma briga que aconteceu. Gente do céu.
Eles em casa não tinham paz para nada, eram repreendidos por ele o tempo todo, era um pisar de ovos o tempo inteiro, era um campo de guerra, era insuportável o ambiente, eu imagino. Eu tinha alegria fora com os estranhos, mas em casa não. Quando meu filho saiu de casa, meu mundo caiu, eu fiquei devastada de tanta humilhação. Já fazia muitos anos que eu não falava que o amava e também não me trocava perto dele. Eu tinha vergonha de me despir perto dele. Ele fazia muitos tratamentos de silêncio por vários dias, só conversava o necessário. Fazendo uma reflexão, eu imagino que no decorrer dos anos eu tirei ele da minha cabeça e depois do coração. Até inconscientemente, eu acho. Sabia que o casamento estava fadado ao fracasso desde o primeiro dia. Não sabia como seria o fim, mas sabia que esse dia chegaria. Ele sempre foi uma fraude. Quando passava dos limites, comprava presentes e coisas que eu gostava de comer para me agradar. Morde a sopra. Nada mais daquilo fazia sentido, então o meu filho foi morar na casa da avó paterna e meu mundo caiu. A partir dali, fiquei pensando como eu ia pôr um ponto final. Passando um tempo, ele arrumou uma confusão com o segundo filho caçula e disse a mesma coisa que ele disse para o primeiro: se não tá bom, vai embora. Eu fiquei desesperada, mas não falei nada. E um dia cheguei da igreja, ele me xingou muito sem motivo aparente. Teve uma festividade na igreja e ele não gostava de me ver feliz. Me acusou várias vezes de estar traindo ele por aí. Ele sempre me acusava de traição. Me disse que estava com nojo da minha cara. Me ameaçou se eu abrisse a boca, ele quebrava minha cara. E falou a noite toda. Parece que estava possuído. Parece não, né? Com certeza estava. Já são, né? Ali habitam legiões. Muitos deles levam uma legião de demônios ali dentro. E chamam para entrar, tá? Nesse livro explica como é que eles fazem. Eles tiram dos outros e põem para eles mesmos. Eu estava aqui pensando outro dia, né, sobre essas coisas que explica nesse livro. Quando uma pessoa é dessas coisas de ocultismo, é cheia dos demônios, eles se sentem mais poderosos. Quanto mais demônio ali, mais poderosos. E às vezes eles brigam entre eles acabam destruindo a outra pessoa, guerra que eles têm é espiritual, e tira os demônios daquela pessoa que são os demônios mais fracos, traz pra eles, que já tem os mais fortes ali, gente. Imagina, aí às vezes você vê alguém lá expulsando os demônios, acha que é de Deus, e a pessoa expulsa, mas tá trazendo tudo pra dentro dela, ou dele. Olha como Deus revela as coisas, gente. É incrível, né? Porque, como diz Deus, diz que lá no final vai falar: Deus, mas eu curei pessoas, eu expulsei demônios. E Deus vai falar: aparta-te de mim, sai daqui, que eu não te conheço. Fingir, né? Eles acham que é fácil? Pode ser fácil agora enganando as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E o preço será caro por isso, se não tiver arrependimento. E ela diz que ele parecia estar possuído. No outro dia, eu acordei decidida a me separar. Ele saiu para trabalhar e eu fui na delegacia, fiz BO, pedi medida protetiva. Ele já não pôde voltar para casa e nem se aproximar de mim. Yes! Hoje estou com 47 anos, ele com 56. Faz um mês que coloquei um ponto final. Estou em paz e buscando terapia para fazer. Glória a Deus por isso. Eu aprendi que para sair não podia ser pelo confronto, mas me organizar mentalmente e resolver o que fazer. Lamento que o meu sonho de ser feliz com uma pessoa que realmente me respeita não aconteceu. E a família feliz também não. Minha única alegria são meus filhos. Muitas vezes, em lágrimas, eu perguntei para Deus qual era o sentido da minha existência. Eu sou uma pessoa que ama as pessoas, amo a vida, que estende a mão para quem precisa. Fico feliz em ajudar alguém, amo a vida, amo a natureza, amo viajar. Sirvo a Deus com integridade desde o princípio. Não vai ser fácil essa nova etapa, mas confio em Deus. Ele sempre cuidou de mim. Nunca deixou nada me acontecer e agradeço pela atenção. Tenho certeza que sou uma sobrevivente. Uau! E fico à disposição para uma análise. Olha o que eu digo aqui para você, o finalzinho só, né, que eu senti para falar para ti. Muitas vezes em lágrimas eu perguntei para Deus qual era o sentido da minha existência. Nosso sentido, o sentido de Deus para a nossa existência é servi-lo. E é trabalhar para Ele aqui como soldados dele na terra. Ajudando vidas a sair de lá.
de onde um dia você esteve. Então, Deus tem propósito maior para tudo isso que você passou. E o ponto principal é Deus acima de tudo. Você falou aqui que a única alegria são seus filhos. A nossa maior alegria é a nossa salvação. É o que Jesus fez por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Essa tem que ser a nossa maior alegria. Porque aqui é passageiro, né? Aqui Deus diz que teríamos aflições, que seríamos perseguidos, mas Deus diz: alegre-se por essas perseguições, por conta do meu nome. Porque grande é o galardão lá no céu, grande é a recompensa lá na eternidade. Já para eles, essa eternidade não irá acontecer se não tiver a permissão, né, a busca deles, a entrega deles, enfrentando e expulsando todos esses demônios que eles chamaram para entrar ali. É isso, gente. Eu te agradeço. Olha, fortíssimo o seu relato. Eu fiquei impactada. Muito obrigada por compartilhar. Glória a Deus por sua vida, pela vida dos seus filhos, pelo teu testemunho que você encaminhou aqui. Mas, busque-se em terapia. Continue firme na igreja, Deus acima de tudo. E você verá o propósito maior de tudo isso, porque Deus transforma o que Ele tentou trazer de maldição para a tua vida, em vitória, em bênçãos, para ti, para a tua família e para todos que Deus atrair até você. Isso é só o começo de um recomeço que Deus tem na tua vida. Uma nova vida, onde a tua mente está renovada nas coisas do Senhor, onde Deus irá estar agora usando a tua vida como instrumento dele de uma forma sobrenatural, onde tudo isso que ele permitiu ele vai usar para fortalecer você e para você ser mais uma guerreira do Senhor aqui na face dessa terra, levando luz em meio às trevas, para a honra e glória do Senhor. É isso, gente. Eu deixo aqui esse relato. Deus abençoe a todos. Compartilhem para que mais e mais pessoas possam se fortalecer e ver que é possível sim sair. Ela aguentou, ela esperou, ela orou. Gente, é entregar para Deus. Senhor, o que é para eu fazer? É isso? É para eu ficar? Me dê sinais. É para eu sair? Me ajuda a sair. Orei, implorei, esperei, nada aconteceu. Por quê? Porque a própria pessoa não queria. A própria pessoa não fez nada, não se moveu. Não temos esse poder. Somente Jesus Cristo, somente Deus, o Todo-Poderoso, tem. E essas pessoas têm que querer. Então é algo entre eles e Deus. E entre nós e Deus fazemos a nossa parte, seguimos nosso caminho, servindo ao Senhor. Não é fácil, mas olha, gente, é valioso, é poderoso. Não tem preço, não tem preço. É pela graça, pelo amor de Deus por nós. E hoje é o dia perfeito para falar sobre isso, porque hoje é o dia que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, que Ele veio para desfazer as obras do diabo e para que todo que nele crê não pereça e seja salvo para a eternidade. E nós fizemos essa escolha, então ela é possível para quem quiser. Fácil não é, mas é possível. E nesse livro fala sobre isso. Essa moça do livro conseguiu. Gente, ela era a escolhida de Satanás, tá? Ela dá detalhes de tudinho que acontece no mundo espiritual e como ela foi liberta. Não é fácil, não, mas é possível. Se a pessoa se permitir, a pessoa consegue, com a ajuda, lógico, daqueles que Deus coloca no caminho para ajudar. Deus abençoe a todos. Beijo enorme no coração de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.